erradas, estão incidindo força maior em cima desse incisivo central. E eu vejo que se for para eu desgastar, eu vou ter um desgaste excessivo. Então, tem que quebrar tudo. Nesse caso aí, sim. Mas, na realidade, o problema das guias, mesmo que o protético envie e estejam inadequadas, as guias não estejam pegar uma água aqui com a boa desoclusão, isso é responsabilidade do dentista. Ele não pode colocar na boca porque veio daquela forma. Ele vai ter que fazer todos os ajustes e conferir a desoclusão, guia anterior, guia canina. Ele vai ter que refinar isso na boca. O laboratório faz, mas o refino é direto na boca. É no articulador natural. Beleza? Então, isso aí... Agora, beleza. É importantíssimo. Se você está tendo interferências, você vai fazer uma guia canina, está tocando no central, se isso não for observado, vai fraturar sempre. Aí, se o problema é o canino que está numa posição inadequada e tal, aí cai no que você falou. Aí não tem jeito. Aí é você realmente tirar tudo e fazer de novo. Não, beleza, entendi. Por isso é importante demais a gente entender dessa desoclusão, RC, desprogramação, porque não é simplesmente só fazer. Isso aí é fundamental, principalmente para protocolo. Obrigadão, valeu. Falou, amigo. Bom, vamos lá. Desculpa aí, pessoal, caiu tudo aqui, energia. Caiu energia do prédio total aqui. É o seguinte, bom, o que eu quis dizer até aqui? Que nós podemos utilizar cerâmicas feldspáticas para resolver todas as situações e, em casos unitários, a melhor situação é utilizar cerâmica estratificada, principalmente quando eu tenho casos de dentes escurecidos, né, individuais. Mas a grande maioria, a grande massa hoje dos nossos casos são casos monolíticos, né? O que é um caso monolítico? A gente vai injetar ou vai fresar uma porcelana no seu formato total e vou fazer uma maquiagem extrínseca, uma pigmentação extrínseca nessa cerâmica, promovendo aí um resultado final de forma, né, e cor. Então, qual que é a vantagem disso, de uma técnica monolítica? O que está no enceramento eu vou conseguir reproduzir fielmente para o resultado final. Isso é uma grande vantagem. E aí eu costumo dizer que quem encera precisa fazer a cerâmica final. Por quê? Porque nós conseguimos... Cada um tem uma forma, né? Uma identidade de forma diferente. Então, se eu encero e mando para o meu técnico fazer uma cerâmica estratificada, a forma vai ser diferente. Muitas das vezes eu faço alguns detalhes e coloco no mock-up ou coloco no provisório, né? E o paciente gosta daquilo e depois vem uma forma diferente, eu posso ter problemas. Com o injetado, muitas das vezes isso não acontece, né? Porque eu posso escanear o meu enceramento, posso fresar, posso duplicar esse enceramento através de guias, né? Zeta Labor e tudo mais, e posso ter um resultado mais fiel em relação a isso. Quando a gente faz cerâmica feldspática, eu sempre aconselhava, né, para que as pessoas que fossem fazer essa técnica, o enceramento preferencialmente precisava ser do técnico que iria confeccionar as cerâmicas. Já no monolítico, isso muitas das vezes não tem essa necessidade, por conta todos esses fatores que a gente comentou. Quando a gente vai trabalhar a técnica monolítica com o IMEX HT, por exemplo, de alta translucidez, a gente tem algumas considerações. Primeiro, os substratos têm que ter cor extremamente favorável. Como a gente já disse, não pode ser tão translúcido, ele tem que ser um dente com esmalte um pouco mais opaco e ele tem que ter uma cor já favorável, porque a cerâmica é de alta translucidez, vai deixar o fundo transparecer. Os preparos têm que ter correções próximas a 1 milímetro nas proximais e na incisal, não posso aumentar demais a borda incisal, ou seja, se um dente tem uma borda incisal e eu tenho que aumentar mais de 1 milímetro para melhorar o comportamento estético, eu não posso fazer HT. Por quê? Porque vai gerar uma área de translucidez muito grande, né? E eu vou ter que manter essa cor ou migrar no máximo 2 cores.
Se eu for migrar mais de 2 cores, eu posso ter problema. Aí alguns técnicos falam assim, mas se eu utilizar HT BL1 ou BL2, que é uma cerâmica extremamente clara, ela vai me dar um valor que vai promover um bloqueio. Eu já fiz alguns casos e não consegui esse resultado, não. Ficou meio manchado, eu não gostei. Tá? Então, a minha preferência para quando vai migrar mais de 2 cores é utilizar outro material em relação a HT. Nós vamos ver mais na frente. Então, HT, quando eu indico, quando o substrato tem a cor boa, eu vou migrar 1 ou no máximo 2 cores. Ele não pode ser translúcido. As proximais não pode ter um espaço, um fechamento maior do que 1 milímetro. E a incisal a mesma coisa. Eu não posso aumentar mais do que 1 milímetro. Olha esse caso, por exemplo. É um caso que tem diastema? Tem, mas é pequeno. É um diastema pequeno. Ele não é tão considerável. Aqui, né, as fotos iniciais do paciente. Vou aumentar pouco a incisal, vou aumentar menos de 1 milímetro a incisal, e as proximais eu não vou aumentar muito. Né? Olha só uma vista proximal, lateral, né, desculpa. Ele fez um clareamento antes para melhorar essa condição de substrato, melhorar um pouquinho. O dente já era claro, né? O dente já era favorável, um substrato mais opaco. Clareou aqui com o Opalescence Glow, né? Um peróxido de hidrogênio 10%, peróxido de hidrogênio 10% da Ultradente, muito bacana. Você coloca, né? Já vem com a moldeira pré-carregada. É uma fita, né? Que faz o clareamento. Ele tem uma vantagem muito bacana, você faz em casa, né, e tal, bem legal, fez o clareamento. Olha só, isso aqui é uma vantagem, ele não toca na cervical em algumas regiões, né, isso faz com que diminua essa questão de sensibilidade. Ele fez o clareamento, e aí a gente fez algumas adequações, eu tenho que fazer preparo, não tem jeito, por quê? Porque eu preciso fechar as proximais, né, eu preciso levar essa terminação mais para palatino, e um pouco subgengival para que o técnico consiga gerar aí uma condição de perfil de emergência. Outra coisa, eu preciso deixar as incisais mais estreitas do que a cervical para dar eixo de inserção. Outra coisa muito importante, né? O Álvaro tinha comentado, a incisal, eu preciso fazer um preparo inclinando essa borda incisal para palatino, porque muitas das vezes a peça faz essa inclinação e essa região fica muito fina, né? Ou seja, vai dar uma mancha aqui nessa região. É importante isso, fazer essa inclinação. Tá? Então, esse é um preparo minimamente invasivo, mas é um preparo. Né? Eu estendi aqui a terminação para palatino, subgengival, tá? Nas proximais. Aí aqui a técnica de cimentação, utilizei, né, uma cerâmica HT, fazendo aqui o condicionamento em esmalte. Olha o perfil de emergência desse caso, que maravilha. Ó. Isso aqui, ó, esse acabamento cervical, isso é muito importante, tá? Né? Bem fininho, delimitado. Esse acabamento é de extrema importância. Aqui é a prova dos laminados, né? Aqui os laminados cimentados. Esse trabalho foi feito por mim, né? Laboratório, Alisson, laboratório e clínico. Maquiado, né? Monolítico maquiado, HT. Por que eu escolhi HT? Porque eu quase não migrei cor. A influência do cimento aqui não irrelevante. O dente ele não era translúcido. Esse aumento da borda incisal foi pouquinho e também o aumento da borda das regiões proximais muito pouco também. Por esse motivo eu escolhi a cerâmica HT. Realmente é uma cerâmica bonita, mas quando tem condições, né? O substrato me dá condições. Então, aqui o resultado final. Uma vista lateral. E quando, né, eu vou selecionar uma pastilha HT e o substrato é insatisfatório. Olha só, eu tinha restaurações nessas regiões, removi as restaurações, o preparo foi um preparo atípico, né? A proximal, mesial e distal é diferente, o dente ele tem menos substrato, eu tive que desgastar mais e
nessas condições, eu tive que aumentar muito a borda incisal. Eu utilizei a cerâmica HT, isso foi feito há um tempo atrás, né? E eu tive problemas. Olha só, se você... Nessa foto, eu não consigo ver muito problema. Ah, ficou bonito, ficou legal, tal. Aqui só foram feitos os 4 dentes anteriores, né? Os caninos e os outros não. Mas quando eu aumento o contraste, olha só, eu consigo ver o preparo aqui, ó. Consigo ver o preparo nesses incisivos centrais, tá vendo? E ela me reclamava que quando ela chegava em alguns lugares, quando a luz estava mais indireta, o dente ficava azulado em algumas regiões. Por quê? Indicação errada, né? Indicação errada. Então eu precisei substituir. Outra coisa, ó, um caso feito no nosso curso. Precisei aumentar muito a borda incisal desse dente, mais de 1 milímetro. Selecionamos HT, olha só. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, mas aqui está o preparo, não sei se vocês conseguem ver minha setinha. Aqui está o preparo e aqui ó, a borda incisal da cerâmica. Isso aqui fica com uma translucidez, dependendo da localidade que você tiver, né? Numa luz mais baixa, enfim. Pode ser um problema. Pode ser um problema. Então, quando eu vou aumentar muito a borda incisal, quando eu vou aumentar as proximais, quando eu tenho mais de 2 alterações de cor e o dente for translúcido, não indicar cerâmicas do tipo HT. E aí eu costumo dizer que as cerâmicas do tipo MT, de média translucidez, elas não existiam até uns 2 anos atrás, né? E elas vieram como uma indicação coringa, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu tinha uma cerâmica de alta translucidez e uma cerâmica de baixa translucidez, que é a LT. Ou ficava translúcido demais ou opaco demais para laminados, né? Claro. Então eu não tinha muita escolha. Agora, com a incorporação da de média translucidez, eu consegui resolver a maioria dos meus casos. Por quê? Porque ela é coringa. Por que ela é coringa? Se eu tenho um dente que tem um grau de escurecimento, ou seja, eu consigo migrar até 3 cores, ela vai bloquear aquele substrato. É claro que eu preciso fazer o preparo e o espaço adequado, como a gente já viu. Se eu tenho preparos desiguais, uma classe 4, por exemplo, ou um dente um pouquinho mais vestibularizado em relação ao outro, ela também compensa. E quando eu vou fazer, por exemplo, a MT bem fininha, ela vai gerar translucidez e, ao mesmo tempo, ela tem valor. Ela não é de baixo valor igual a HT. Então, posso utilizar ela também para situações em que eu vá fazer aí pequenos incrementos, né, laminados minimamente invasivos. Então, ela é uma cerâmica coringa. E eu posso, né, bloquear substratos até 3,5. Mais do que isso, eu não consigo. Então, aqui, ó, um caso como esse, tem um dente mais escuro do que o outro, tem uma classe 4 e tudo mais. Olha só, um dente com uma cromatização maior. Eu vou ter 2 preparos diferentes, tanto em espessura quanto em borda incisal. E aí eu posso abrir mão, sim, de uma cerâmica HT. Ó, MT, desculpa. Tá? A HT aqui eu não conseguiria mascarar esse substrato que é mais escuro. Eu tenho uma diferença de preparo e, além disso, eu tenho que aumentar a borda incisal. Então, eu não conseguiria resultado. A LT ficaria mais opaca. Por quê? Porque se você observar os dentes do lado, eles são mais translúcidos. Se eu coloco uma LT aqui, eu mataria o caso. Ia ficar 2 mentex aí na frente. Porque os dentes dela são translúcidos. Então, a coringa, né, seria a MT. A indicação para esse caso. Poderia fazer feldspática? Perfeito. É a primeira indicação. Seria a ideal aqui, né? Mas se eu for abrir mão de sistemas monolíticos, como a gente está falando, a MT seria a indicação justamente por ela ser coringa. Tá? E aqui fazendo todo o preparo, né? Isolamento, campo operatório, e caso recém-cimentado e resolvido, né? Então, é uma cerâmica coringa. Outra situação, dente translúcido, eu estou passando um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente já fugiu do tempo aqui. Dente translúcido e com posicionamento diferente, um dente mais vestibularizado do que o outro. Vou tratar os 2 centrais. Se eu coloco uma HT aqui, além do baixo valor, né, que ela me gera
aumentado porque o dente é alta translucidez, essa diferença de posicionamento vai gerar uma peça mais espessa do que a outra. Então, eu vou ter problemas com HT. Se eu selecionar uma LT, vai ficar opaco, 2 centrais opacos. Primeira indicação, cerâmica feldspática. Segunda indicação, MT, cerâmica coringa. Olha só, resultado final após a cimentação, depois, né, de hidratado aí. Então, é uma cerâmica que eu consigo resolver a maioria dos casos. Um caso como esse, por exemplo, está no limite da indicação, lembra? Até a 3,5 eu consigo mascarar, mais do que isso eu não consigo. Eu precisaria abrir mão de uma cerâmica com um pouco mais de opacidade. Então, esse caso aqui vai no limite da indicação da MT, né? É um caso que tem um grau de escurecimento até a 3,5 e eu consegui, então, indicar. Poderia indicar uma LT aqui? Poderia. Por quê? Porque eu vou trabalhar vários elementos. Poderia indicar uma LT com cutbackzinho e tal. Perfeito. Seria uma indicação também. Mas eu quero trabalhar um sistema monolítico, maquiado, somente, vou na MT. Por quê? Até a 3,5 eu consigo bloquear. Beleza, olha o resultado final. Show de bola. Né? Consegui mascarar, né, e maquiar. Trabalho rápido, satisfatório, previsível, né, e bem bacana. Então, é basicamente isso aí. MT é uma cerâmica coringa. Até a 3,5 eu consigo bloquear diferenças de substrato e posicionamento, consigo bloquear casos de até 3,5 de escurecimento. E quando é bem fininha, né, eu também consigo trabalhar, além dela me dar translucidez, ela me dá um alto valor. Tudo que eu estou dizendo até agora, pessoal, eu resumo, né, no seguinte sentido. Tudo que a gente faz é para não depender do cimento. Quais cimentos que você utilizou aqui nessa situação? Não sei, qualquer um, pode ser o transparente. Essa situação, não sei, qualquer um, pode ser o transparente. Aqui é o preparo, né? Eu pulei o preparo. Ó. Olha só, o preparo, né? Um dente a 3,5 e aqui o resultado final. Então, eu tenho no meu consultório hoje, basicamente, um cimento transparente e um cimento que me gera um pouco mais de escurecimento para casos que eu tenha uma cerâmica que ficou um pouco mais clara, eu diminui um pouco do valor dessa cerâmica. Para clarear, não tem jeito. Não tem jeito. Eu não vou clarear com cimento. Tá? Tem que mandar para o laboratório fazer de novo. Agora, escurecer eu consigo. Mas a ideia é que a cor final seja a cor da porcelana e eu tenha um cimento, basicamente, que seria o cimento transparente. Ok? E as LT? As LT são cerâmicas mais opacas. Eu não consigo fazer técnica maquiada, monolítica. Fica feio. Eu preciso fazer o quê? Uma técnica muito utilizada pelos ceramistas, que é a estratificação, que é cutback, né? Para laminados, é claro. Né? A gente reduz um pouquinho o volume da vestibular, reduz a incisal e estratifica uma cerâmica que gera aí uma naturalidade. Né? Técnica cutback. Eu posso fazer um coping para quando tem dentes a 3,5, a 4, quando tem dentes marrons acastanhados. Dentes com a cor cinza, com a cor enegrecida, LT não funciona. Eu preciso partir para copings de bloqueio. Zircônia, por exemplo, HO. Ela vai funcionar para dentes que têm escurecimento a 3,5, a 4, marrons acastanhados. Posso fazer um coping se for uma coroa total estratificar. Posso fazer um coping simulando um preparo de faceta, por exemplo, quando tem facetas do lado, e fazer uma cerâmica, uma faceta HT ou MT por cima desse coping, né, já que os outros dentes vai ser uma HT ou MT. Posso fazer técnica cutback. Essa cerâmica eu posso utilizar de todas essas formas. Esse é um outro caso, ó. É um caso que tem um incisivo central mais escuro e os outros dentes possuem aí um substrato favorável. Fizemos um clareamento antes, né? Olha a situação inicial. Foi feito aí um aumento de coroa clínica, né? Esse caso foi feito um aumento de coroa clínica com o Dr. Amin. Foi feito um cimento cirúrgico ortopédico para diminuir o sorriso gengival. Eu acho que eu coloquei a foto no final, não coloquei aqui. E aqui foi feito o resultado já do aumento de coroa clínica.
Ó, esse dente é um dente escurecido, né, o central, com pino de fibra. O que nós fizemos para ele? Nós fizemos um coping, ó, de LT, tá vendo aqui, ó? O dente 11, um coping de LT, olha lá. E por cima desse coping, nós fizemos uma MT. Por quê? Porque o dente do lado, o preparo era favorável. Nós fizemos a MT, né? Tinha que aumentar mais de 1 milímetro na borda incisal, então por esse motivo nós fizemos uma MT. E nesse dente que era escuro, mas até um A3,5, A4, nós fizemos um coping, simulando o preparo do dente do lado. E em cima dele nós fizemos uma faceta de MT igual a do dente do lado. Olha lá, o coping sendo cimentado, né? Coping sendo cimentado. Ó, depois do coping cimentado, coping de LT, fiz uma faceta LT por cima, junto com a LT do outro lado. Tá aí o resultado final. Resultado final. Todas as facetas do lado são MT, essa faceta em MT, e essa aqui, ó, um coping de LT e uma faceta de MT por cima. Vocês entenderam isso? Aí o resultado final. Resultado final. Tudo maquiado. Resultado final. O antes e o depois. Tá? Top, Então, né? é uma situação. Uma situação. Ó, outra situação. Dentes assim, um escurecimento A4, por exemplo, entendeu? Eu não posso indicar MT aí. Por quê? Porque vai transparecer, vai me gerar transtorno. Qual que é a cerâmica indicada para isso? Uma cerâmica do tipo LT, né, que vai promover esse bloqueio e que eu não vou depender de interação de cimento. Essa é uma indicação de LT. Ó. Olha lá. Esses casos aqui, eu até poderia fazer uma MT, ó, substrato A3, A3,5, mas olha esse incisivo central 21, um dente marrom, acastanhado, A4, eu não vou arriscar o MT, já parto para uma LT. Aí precisa fazer um cutback. Né? O técnico faz uma redução, aplica, né? E aí eu tenho um resultado interessante, um resultado satisfatório. Olha só esse outro caso. Né? Um caso que tem um grau de escurecimento, quando a gente remove. Por isso que eu falo que nós precisamos selecionar o material. Quando a gente tira, olha lá, tem dentes com raízes enegrecidas, né? A LT, nesse caso, não funciona tão bem. Não arrisque aí. Não arrisque aí. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma técnica chamada BOPT. Não sei se vocês já ouviram falar. O BOPT é uma técnica que a gente não faz preparos em ombro, a gente faz preparos em lâmina de faca e reduz o dente. Você reduz o perímetro do dente. Quando você reduz o perímetro do dente, olha só, olha a gengiva nesse caso aqui, ó. Se você comparar a gengiva nesse caso com esse caso, ela está bem mais espessa aqui, ó. Você reduz o perímetro do dente, vai sangrar naquela região, você vai colocar um provisório, esse provisório vai bloquear esse coágulo e vai migrar tecido gengival ali, melhorando essa condição do bloqueio dessa raiz escura, né? E ao mesmo tempo te dando condições aí para um trabalho interessante. Então, esse paciente tem que ficar em mais ou menos 30 dias de provisório, né? E você reduz e não faz términos em ombro, ele vai ser um término em lâmina de faca. E aí nós selecionamos qual cerâmica. LT não dá, por quê? Porque tem dente enegrecido. MT muito menos, HT muito menos. Então a gente partiu para uma cerâmica de mais opacidade ainda. Nós abrimos mão de uma cerâmica do tipo HO, de alta opacidade, para não errar. Não errar. Então foi feito um coping e em cima desse coping estratificação, juntamente com a técnica BOPT. Quem quiser depois, eu mando o artigo para vocês, né? A técnica BOPT do professor Inácio Loy, uma técnica bem legal, ó. Consegui mascarar aquele guarda-chuva, né, que forma acinzentado,
fiz uma cerâmica com alto bloqueio, né, alta opacidade, e estratifiquei cerâmica por cima. Resultado final, né? Olha lá, o resultado estratificado, né, com coping de bloqueio. Então, só recapitulando, cerâmica de alta translucidez, só para casos com substrato favorável, quando não tem que aumentar muito a incisal e nem as proximais, e para quando o dente não for translúcido. MT, uma cerâmica de média translucidez, cerâmica coringa, eu utilizo para a maioria das situações até substratos A3, A3,5. Passou disso, A3,5, A4, eu já parto para LT, mas eu preciso fazer um cutback, né? Porque só maquiado não dá, fica feio. E para casos dentes enegrecidos ou acima de A4, a gente tem que abrir mão de uma cerâmica de alta opacidade, coping e estratificação. Para isso, eu preciso dar espaço para o meu laboratório. Ok? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente ficou aí quase 3 horas, né? Na nossa live. Eu acho que queria ouvir aí de vocês. Só mostrar um outro caso final aqui, ó, rapidinho. Mais uma vez aqui, ó, entrando em jogo. Deixa eu diminuir aqui. Casos com substratos diferentes, olha só. Casos com substratos diferentes. Essa é a situação inicial, né? Um dente escuro e os outros mais claros. Olha lá, um dente com preparo um pouco maior e os outros dentes praticamente sem alteração de cor. Posso utilizar HT? Não dá para utilizar HT aqui por conta desse fechamento proximal, é arriscado, vai gerar sombra, né? Então, nós fizemos um coping. Cadê aqui? Cadê? Ó, um copingzinho. Esse coping foi de LT, né? Bloqueando esse escurecido aqui, ó, um escurecido A3,5, né? Marrom acastanhado. E esse coping simula o dente do lado, tanto em formato, tamanho, volume. E aí eu fiz uma MT por cima. Fiz uma MT por cima, logo após a cimentação, né? Cerâmicas MT, coping de LT mais MT, e aqui o resultado final, ó, maquiado, né? Logo após hidratação, né? Então a gente consegue resultados interessantes em relação a isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa indicação, ela precisa ter conhecimento por parte do cirurgião dentista, porque em algumas situações de volume, eu vou precisar tirar esse volume para saber o que tem lá embaixo, para eu poder saber quanto eu vou preparar, ok? Hoje os sistemas da Ivoclar são sistemas que eles são realizados pela maioria dos técnicos, né, se não todos. Então a gente precisa entender isso. Os trabalhos monolíticos estão em alta, praticamente quase todos os casos de laminado são confeccionados em trabalhos monolíticos pela praticidade, agilidade, enfim. E a gente precisa conhecer um pouco. Essa foi uma forma aí de eu compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho, né, do meu lado como dentista e técnico. Queria agradecer a vocês até agora pela participação, né, pela presença aí. Nós vamos ter um sorteio, pessoal, desse livro maravilhoso do professor Newton Fall, tá? Eu acho que eu vou fazer uma marmelada aí para eu ganhar ele. Estou brincando. Esse sorteio vai ser amanhã, só para as pessoas que estão aqui na live, tá? Eu quero que vocês me mandem o e-mail de vocês lá no grupo do Telegram. Todos que estão aqui na live, me mandam o e-mail de vocês. Amanhã, às 20 horas, eu vou fazer o sorteio. Para isso, fotografem aqui, por favor. O pessoal da editora pediu para que vocês, para participar da live, para participar do sorteio, tem que seguir, né, esse Instagram aqui, ó, Simone Editora, tá? Vai lá, sigam elas e vai na postagem. Tem uma postagem lá, é a segunda postagem, tá escrito lá, ó, combo estética 25% off. Você vai curtir essa postagem e marcar 3 dentistas nela, tá? Escrever lá 3 dentistas. Essa é a regra para você concorrer a esse livro aí. E amanhã, às 8 horas,
eu vou, às 20 horas, eu vou selecionar, eu vou sortear esse livro. O que eu vou fazer? Não precisa ir lá no meu Telegram e colocar o e-mail de vocês, não. Eu vou lá na postagem da Simone e vou ver quem foi que curtiu lá e marcou os 3 amigos, tá? E aí eu vou pegar essas pessoas e vou fazer o sorteio. Esse livro é lançamento, tá, gente? É um livro lançamento do professor Newton Fall. É um livro fantástico e excelente, vale muito a pena. Deve custar uns 700, 600 e poucos reais esse livro aí. Então, amanhã, às 20 horas, nós vamos fazer o sorteio. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Quem está aberto a dúvidas, a comentários, para que a gente possa finalizar. 10 minutos finais. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Célio? Vamos começar pela letra A, Alisson. Beleza, vou deixar gravado, tá? Depois eu vou passar para vocês. Para quem perdeu, teve que sair. Viu, Alisson? Pode deixar para começar pela letra A? Pode ser? Fique à vontade. Mais uma vez, excelente aula, né? Como sempre, vindo de você, não pode ser diferente. Que isso. Agradecer Obrigado. por essa oportunidade e te parabenizar sempre, tá? Um grande abraço e foi um prazer. Obrigado. Obrigado. O prazer foi meu. Valeu. Mais alguém? Alguma dúvida? Comentários? Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Não? Podemos finalizar? O Alisson, Oi, diga. eu achei espetacular a aula, eu penso até que a gente precisa agora formatar essa aula mais direcionada para protéticos agora, para explorar, por exemplo, aqueles detalhes de como adequar volume dos dentes, volume e forma, com relação ao tecido gengival. Então, de repente, fazer uma mais específica depois, numa outra ocasião, para protéticos. Porque essa ainda continua sendo uma grande carência que a gente tem, de protéticos que entendam isso, que consigam enxergar, olhar o modelo e enxergar essas coisas, quando um dente está volumoso ou não. Perfeito. Por incrível que pareça, tudo aquilo, aquele negócio, mostrar modelinho, não adianta, ainda não chegou no entendimento da maioria dos protéticos. Então, de repente, fazer uma aula bem direcionada para isso, com imagens que falam por si só. Combinado. Vamos sim. É uma sugestão. Beleza? Vamos sim. Beleza. Valeu, então, meu amigo. Valeu, obrigado. 2 perguntas aqui, ó. Em paciente com lesão cervical não cariosa, dá para fazer laminado cerâmico? Como fica o preparo? Perfeito, perfeito. Eu não vou abrir aqui agora, eu tenho uma aula em relação a isso, mas até eu achar vai demorar. O que você tem que fazer? Restaura a lesão cervical, considera como um preparo em esmalte, ok? Restaura a lesão cervical, seu termo cervical vai ficar em resina composta, não há problema algum, tá, Deise? Beleza? Eu tenho aqui um caso desse, mas até eu achar aqui vai demorar. Dentes com endo e remanescente escurecido. Devemos pensar sempre em clarear internamente? Devemos nos preocupar com a recidiva de cor? Então, o que acontece? Nesses casos de dente bem escuro, enegrecido, que a gengiva faz aquele efeito guarda-chuva ali, você precisa pensar muitas das... Eu acho que assim, o clareamento interno é sempre uma incógnita, né? Então, de toda forma, você vai precisar abrir mão de espaço, você precisa desgastar. Eu acredito mais em mudança desse fenótipo gengival. Muitas das vezes você trabalhar com a técnica BOT fica muito legal, você diminui o perímetro do dente, cria mais volume, até às vezes um enxerto de tecido, né? Para poder desaparecer com esse escurecimento dessa região e fazer uma cerâmica de bloqueio. Eu acho mais objetivo do que ficar tentando clareamento. No caso de um unitário anterior com pino metálico fundido satisfatório, o que faria? Tentaria trocar o pino por um de fibra de vidro ou tentaria mascarar com algumas dessas técnicas? Mascarar, com certeza. Mascarar, com certeza. Mascara e, na verdade, esse mascaramento aí não vai ter tanta influência, não, né? No que diz respeito a... Você vai usar um coping de bloqueio, aí uma HO ou uma coroa de zircônia.
no mais que a gente faz para nesse mascaramento é melhorar a questão do preparo mesmo, deixar ele mais retentivo, porque na maioria das vezes esses pinos, pino parece uma pontinha de lápis. Então você jateia o pino e faz resina melhorando a condição do formato, né, do preparo do dente. Eu acho mais interessante nesse sentido. Agora, para bloqueio, não, porque a cerâmica já vai ter um bloqueio, né? Já vai ser HO ou uma zircônia, né? Pode comentar mais de uma vez na imagem do sorteio? Pode comentar lá. Só que na hora de sortear, eu vou colocar um nome seu só, tá? Às vezes você pode colocar, por exemplo, eu quero, alguém vai concorrer para mim, aí tudo bem, né? Mas você pode comentar sim. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Não? Não? Então, beleza. Vamos finalizar por aqui, né? Não tem mais nenhuma pergunta. Queria agradecer a presença de todos. Vai ficar gravado. Daqui uns dias eu passo para todos vocês, ok? Grande abraço a todos. Obrigado por ficar aí até agora. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu.